Me ajudem aqui a pensar uma coisa assim que eu estou com dúvida, tá bom? Uma pessoa normal, pessoa comum, ela pode guardar, ela pode obedecer à lei completamente? Sim ou não? Não? Sim ou não? Não, por que não? Porque o homem Precisa de alguma coisa, mas que coisa que precisa? de Deus. De Deus. Então as pessoas não conseguem cumprir a lei? Não? Mas teve alguém que cumpriu a lei? Alguém já conseguiu cumprir a lei nessa história toda? Só se for Jesus. Ah, Jesus. É verdade. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. E Jesus, que é homem perfeito, como também é Deus perfeito, cumpriu a lei. Agora, para que Jesus precisava cumprir a lei? Alguém sabe responder essa? Essa é mais difícil. E aí? Para que Jesus precisava cumprir a lei? Para a gente ter a vida eterna? Faz parte do processo. Porque ele é Deus, ele não pode errar, né? Ah, porque ele é Deus? Mais ou menos. Deixa eu explicar então para vocês. Deus? Não. Não, Deus não. Fala. Porque ele era o Messias, o prometido. Tem isso a ver também. Então presta bem atenção aqui, ó. Que o que eu vou explicar para vocês é algo assim muito especial. Exatamente porque a gente não consegue cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu a lei para que nele, em Jesus, nós tivéssemos a lei também cumprida. O nome disso é justificação. É tornar ou declarar alguém justo. É dizer que aquela pessoa é justa. E nós somos chamados de justo por causa de Jesus. Porque Jesus é que é o justo de verdade. Mas a gente não consegue cumprir a lei. Na verdade, porque nós nascemos pecadores, isso mesmo. Mas na verdade é pior que isso. Nós não só não conseguimos cumprir a lei, mas a lei é uma prova de que nós somos desobedientes, de que nós somos pecadores. E sabe o que um pecador e um desobediente merece? O castigo, o inferno. Mas sabe por que a gente não vai para o inferno? Mas por que a gente não vai para o inferno? Por quê? Porque Deus obedeceu a Deus, né? Não. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Ah, porque Jesus morreu na cruz, é isso. Porque Jesus, que é o justo, que cumpriu a lei, morreu na cruz para que por causa da morte dele, nós tivéssemos não a morte, mas a vida. Ele nos deu vida eterna pela sua morte, porque nós morremos na morte dele e ressuscitamos na ressurreição dele. Agora, boa pergunta. Como é que a gente pode ressuscitar se isso já aconteceu há 2000 anos atrás, não é isso? Pela fé. Pela fé, olha só, pela fé, presta atenção aqui, ó. Pela fé, nós tomamos posse da salvação, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá fé para a gente crer e receber essa salvação que aconteceu, ó, há muito tempo atrás, mas que continua sendo a verdade para todo sempre. Porque Jesus morreu uma vez só por todos os pecados, para que por causa dele nós tivéssemos vida eterna. Mas a gente hoje pode viver por causa de Jesus
em obediência à lei. É claro que a gente não vai cumprir a lei. Jesus já fez isso. Mas a gente deve procurar amar a lei e obedecer pelo poder do Espírito Santo, como vocês falaram, porque Deus que habita na gente, o Espírito Santo, Ele nos dá condições de viver a lei do Senhor, que significa exatamente obedecer a Deus. Não para a salvação, mas porque Ele já nos salvou. Isso é tão maravilhoso, e eu quero falar para vocês isso muitas e muitas vezes ainda. Vocês vão ver que eu fico meio repetitivo, mas é porque o apóstolo Paulo também se repetiu muito na carta dele. Oi? Sim. Mas não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Entendeu? Porque a obediência não nos traz salvação. A obediência de Jesus. Jesus é o Filho. Jesus é o Filho, o Rei de todo o cosmos. Isso mesmo. Pode falar, diga. Pode. Deus é maravilhoso, Ele ouve tudo. Pode ver tudo. Isso mesmo, isso mesmo. É verdade. Ele é tudo isso e virou homem. Jesus, que é o Deus homem, que virou homem para quê? Para que Ele virou homem? Para nos salvar. Porque precisar. Isso. Mas Ele existe eternamente. Vamos orar agora. Isso, nem nada existiria, não é mesmo? Então vamos fechar os olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por tamanha salvação, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pelos nossos filhos, pelas crianças que temos aqui, ó Pai. Que eles possam ouvir do Teu Evangelho e crer nele, desde muito cedo, para que possam viver segundo a Tua santa vontade. Abençoa agora, Senhor, também no momento em que vão ouvir da Tua palavra com os pastores, no momento da sala, Pai. O que eles possam ouvir mais um pouco sobre o testemunho do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe vocês. Podem ir aqui para subir para a salinha para ouvir os pastores. Vão explicar para vocês, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 7. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Hoje vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 6. Assim diz o Senhor: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas, enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei,
pois morremos para aquilo a que estamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Vamos orar mais uma vez. Ó Santo Deus maravilhoso, que Teu Espírito Santo ilumine-nos, instrua-nos, fale conosco. Desejamos ouvir a Tua voz, que possamos, ó Deus, sermos edificados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa ilustração não é minha, mas ela é muito rica, ela é do Dr. Paul Tripp, e no seu livro ele conta a história de um marido muito dedicado à sua esposa. E um belo dia, ele ouve da sua esposa um lamento. Há uma macieira que fica no jardim do casal, na frente, né, da torneira, né, enquanto ela lava louças. O problema é que essa macieira não dá maçãs. É uma macieira teimosa. Por mais que eles façam alguma coisa, ela simplesmente não frutifica. E ela, já cansada de adubar, de cuidar daquela árvore, fala ao seu marido que está muito frustrada, muito entristecida com aquela macieira. Então, o seu marido tem uma brilhante ideia. Ele vai até a feira, e lá ele compra as maçãs mais bonitas daquela feira. Vermelhas, apetitosas, suculentas, belíssimas. Ele pega uma caixa dessas maçãs e vai até sua casa. Chega lá, ele pega uma fita adesiva e sai a colocar aquelas maçãs na macieira. Então enche aquela macieira de maçãs suculentas, belíssimas, e aguarda a sua esposa. Até que, vocês devem imaginar, que a sua esposa tome conhecimento do que ele aprontou. Ela olha para a macieira, vê belíssimas maçãs, mas elas não são maçãs daquela árvore. E obviamente, diferente do que ele esperava, a esposa não fica contente com o que ele fez. Afinal de contas, os frutos daquela macieira, ou melhor dizendo, os frutos que estavam naquela macieira, não eram de fato daquela macieira. Não passavam de fake news, não passavam de uma mentira. Era algo que parecia verdade, mas de fato não foi produzido pelas raízes daquela árvore. Meus irmãos, essa ilustração apresenta muito bem um problema do cristianismo. Um problema da nossa vida muito real. É que nós, muitas vezes, achamos que um bom comportamento significa um bom coração. Nós podemos ter a ilusão que tentar, de alguma forma, seguir a lei, de alguma forma, se nós tentássemos mostrar a quem está à nossa volta que nós temos um bom comportamento, certamente essas pessoas tomariam a cada um de nós como de fato verdadeiros cristãos. Mas isso não é verdade. E às vezes nós podemos até fazer pior, porque essa ilustração ela é usada pelo Ted Tripp, inclusive no seu livro Pastoreando o Coração da Criança, para mostrar o problema dos pais que tentam, de alguma forma, enfatizar frutos de comportamento nos seus filhos, antes de se preocuparem em apresentar a graça do Evangelho. O meu foco aqui não é tanto educação de crianças, ainda que englobe, porque o grande problema que o apóstolo Paulo passa a tratar no capítulo 7 é a relação do cristão com a lei. Na verdade, se nós observarmos o texto de Romanos, já no capítulo 5, versículo 20, ele traz aquele problema. Ele traz a questão de com a graça que superabundou na vida das pessoas, o pecado tendo sido perdoado,
um problema se inicia, afinal de contas. Qual é a finalidade dos bons frutos, se eles não nos servem para a redenção? Isso é uma crise, muitas e muitas vezes, no coração do cristão. Se nós não somos salvos por meio do nosso bom comportamento, para que isso serve? E agora, o capítulo 7, o apóstolo Paulo passa a detalhar essa problemática, e os irmãos vão notar que a partir de então, na nossa série de exposições, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. Inclusive eu já adianto que até o capítulo 12, só vamos estudar, vamos meditar em textos difíceis na nossa série de sermões, a Carta aos Romanos. A sessão do capítulo 7 até o capítulo 12 é uma sessão dificílima de interpretação, com uma série de nuances que, se o Deus nos permitir, nós vamos caminhar pela sua graça. Mas o ponto agora, do versículo 1 ao 6, é como que nós, cristãos, podemos pensar a respeito da nossa relação com a lei do Senhor. Como que nós podemos lidar com ela e podemos olhar para a lei do Senhor? Para muitos, considerando que a lei não traz salvação, certamente ela caducou, ela não nos serve mais. Nós veremos que isso é uma aplicação equivocada do ensinamento do apóstolo Paulo. Mas vamos observar o problema da lei enquanto a nossa relação com ela. Esse é o nosso tema de hoje, a lei e o cristão. Primeiramente, o apóstolo Paulo nos presenteia com uma analogia, um exemplo para lidar com a relação do cristão e a lei. Não é uma analogia fácil, mas é alguma coisa que ele vai nos dar para entendermos melhor o que ele está tratando. Volte-se comigo no versículo 1 ainda. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. O apóstolo Paulo pergunta isso, obviamente ele não espera uma resposta dos seus leitores, considerando a distância, mas ele quer realmente pensar com os seus irmãos, ele chama de irmãos, como que a lei deve ser pensada diante do fato de que nós não somos salvos pela lei, pelas obras da lei, mas sim pela graça de Deus. Essa consideração é muito importante, porque a superênfase do apóstolo Paulo na graça poderia fazer com que as pessoas, mais uma vez, interpretassem mal o que Paulo está querendo dizer. Mas agora ele passa a nos dar, portanto, um exemplo. Ele fala que há um domínio da lei enquanto a pessoa está viva. Quer dizer, a lei diz respeito aos vivos, é óbvio. Não se espera que mortos cumpram a lei. E então, ele traz a analogia do casamento. Mas é preciso, antes de nós tentarmos entender o que Paulo está dizendo com essa analogia, tomarmos alguns cuidados. Primeiro, a analogia do apóstolo Paulo com o casamento não é o tema principal de Paulo. O que significa isso? Que esse não é um bom texto para tentar extrair uma doutrina sobre casamento, divórcio e novo casamento. Esse é um assunto que será tratado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, no capítulo 19, versículo 3 ao 12, e pelo apóstolo Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Mas aqui não é o lugar. Isso é preciso ter esse cuidado, porque podemos pensar, por exemplo, que por causa do que Paulo está dizendo aqui, não exista divórcio. E alguns, de fato, vão caminhar com essa interpretação. Como eu disse, não teremos texto fácil a partir de agora. Mas esse não é o objetivo do apóstolo Paulo. O tema não é divórcio. Perceba que nem há essa consideração aqui no texto. Há apenas o assunto sobre casamento, morte e adultério. Não fala nada sobre divórcio. Por quê? Obviamente, Paulo tem como essa analogia o problema de um casal casado
que pela lei, portanto, está unido, e pela força da lei, essa união é até que a morte os separe. E agora, a mulher, não tendo se divorciado de seu marido, portanto, ainda atrelada a ele, casada com ele, toma novas núpcias, passa a ter um novo marido. Obviamente, ela está quebrando a lei, porque isso é adultério. Ela não pode ter novo casamento, porque ela não terminou o anterior. Aqui há um detalhe a respeito da lei do Senhor. Se você conhece a lei de Deus, sabe que em Deuteronômio, nós encontramos a respeito do divórcio, mas em nenhum lugar nos fala a respeito do divórcio partindo da mulher. Nós sabemos muito pouco de como que essa estrutura se dava. Mas até onde nós podemos entender, dentro da estrutura familiar do antigo Israel, era possível que os homens tomassem a decisão de divorciar-se de suas mulheres, de sua mulher, darem carta de divórcio para elas. Essa carta de divórcio era uma espécie de autorização para que ela pudesse contrair novas núpcias sem que estivesse em adultério. Portanto, perceba que Paulo não está preocupado com esse assunto. Perceba que ele não entra nos detalhes. Apenas estou dando contexto aos irmãos, a fim de que nós compreendamos o que Paulo está falando aqui. E o grande objetivo de Paulo é nos mostrar que a relação marital, em seus princípios gerais, ela é até a morte. Portanto, a lei, nesse sentido, refere-se aqui à lei que une o voto, a promessa que une o homem e a mulher como um núcleo familiar, como um casal, e portanto, ainda ou até que um deles morra, eles estão unidos. E Paulo traz essa ideia para mostrar que a partir do momento que houve a morte do cônjuge, aquela mulher, sem que quebre a lei, poderá contrair novas núpcias. Essa é a grande analogia que Paulo deseja nos mostrar para exemplificar a nossa situação diante da lei. Agora vamos para a explicação de Paulo, afinal de contas, essa é apenas a analogia. A partir do versículo 4, portanto, ele passa a nos mostrar que a semelhança do que aconteceu com aquela mulher, tendo o seu marido morrido, nós também morremos pela lei. Vamos ler o texto, porque ele faz uma analogia e depois inverte o tema. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O problema é o seguinte, a analogia de Paulo é, a mulher está unida ao seu marido até a morte. Quando o marido morre, ela está livre. Aí Paulo diz, assim, meus irmãos, vocês morreram e agora tem um novo marido. Paulo, me ajude. Não foi isso que você falou antes. É por isso que a gente precisa buscar compreender, devemos nos ater, não aos detalhes, mas o grande objetivo de Paulo. Ele quer mostrar-nos que a morte era o fim daquela união. E agora ele nos mostra a morte como o fim da união que nos sujeitava, que nos escravizava com relação à lei. Não é, portanto, que a lei, o antigo marido, por assim dizer, tivesse morrido. Porque não foi a lei que morreu. Nós morremos. Essa inversão que Paulo nos traz é para, de fato, nos mostrar quem era, de fato, o abusador no relacionamento.
Quem de fato é que se mostrava nesse relacionamento como um abusador e, portanto, merecendo a morte? Assim, Paulo nos mostra nessa inversão que em Cristo e somente por causa de Cristo nós podemos de fato ter redenção. Deixe-me explicar isso mais devagar para que a gente possa caminhar com atenção. Primeiramente, Paulo nos mostra, portanto, que à semelhança da mulher que está casada com seu marido, todos nós estávamos sujeitos à lei e na sua condenação. Todos. Paulo não tem por objetivo falar apenas dos judeus que tinham a lei escrita, mas todos os homens, porque contra todos os homens pesa a lei do Senhor, uma vez que ela está gravada no coração, como ele já falou em sua carta. Mas agora, não a lei, mas nós morremos em Cristo, diz o apóstolo Paulo, morremos por meio do corpo de Cristo. Aqui ele nos fala da belíssima e maravilhosa doutrina do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo. A morte de Cristo não era a morte dele, mas era a morte daqueles por quem ele morreu. Ele, quando estava morrendo como um cordeiro inocente, morria não por causa dos seus pecados, mas por causa dos pecados daqueles por quem ele tomou para si o lugar, tomando, portanto, a condenação justa que pesava contra nós por causa do pecado. De modo que, tendo morrido em Cristo e ressuscitado com eles, nós agora temos um novo relacionamento. Temos um novo marido. Paulo quer nos mostrar que aquilo que estávamos sujeitos à lei, à condenação da lei, agora estamos num novo relacionamento. Um novo marido se colocou para nós. Jesus Cristo. Ele é o nosso novo marido. Em outras ilustrações, é claro, nós temos o Senhor Jesus como um noivo que tomará sua igreja por núpcias finais nas grandes bodas do Cordeiro no final dos tempos. Mas agora, a ilustração de Paulo é para que nós lembremos que, uma vez com um novo marido, frutificamos uma nova realidade. Veja a continuação do texto. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Aqui está a explicação. Aqui está o problema. É que no nosso relacionamento anterior, havia uma relação abusiva. Não era um relacionamento saudável, quando nós estávamos com a lei. Mas o problema não era a lei. O problema, diz o apóstolo Paulo, é que nós vivíamos segundo a carne, segundo as paixões pecaminosas despertadas pela lei do Senhor. É claro, nós precisamos considerar a lei do Senhor é perfeita. Vimos isso domingo passado pela manhã, no Salmo 19. O salmista diz isso com clareza: a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a nossa alma. Não há problema na lei. A lei não tem erro, porque Deus não erra. A lei é uma expressão do caráter de Deus. O problema somos nós. O problema são as paixões da nossa carne. E por carne, não entenda a parte física do corpo humano. A expressão grega sarx significa muitas coisas no Novo Testamento, mas aqui ela está falando sobre pulsões malignas. Ela está falando sobre desejos de desobediência, anseios pelo mal, vontade quase que incontrolável de fazer aquilo que é mal, que quebra a lei do Senhor.
essa é a situação do homem sem Deus. O homem sem Deus tem desejos, pulsões, vontades que assediam o seu coração e o tomam para querer cada vez mais o mal, para frutificar, diz o apóstolo Paulo, com todos os seus membros, a morte. Assunto que também já tratou no capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Portanto, essa relação abusiva, onde nós éramos os abusadores, esse casamento que não dava certo porque nós estávamos na carne, desejando com maldade quebrar a lei, portanto pesava sobre nós a condenação do Senhor, frutificando a morte. Tinha que ser interrompida, tinha que ser parada. E como Paulo disse, só há um jeito de haver o fim desse casamento: a morte. É por isso, portanto, que ele, no versículo 6, conclui a nossa situação, nova situação, pela transformação de dentro para fora. Veja comigo o versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. O que Paulo deseja nos mostrar é que não adianta nós tentarmos maquiar a coisa. Não adianta tentar comprar frutas suculentas para prender numa árvore que dá frutos para a morte, porque é só morte que ela vai representar. E ainda que as frutas estejam ali vivas, elas não são daquele coração. É hipocrisia, é mentira, é falsidade, é um comportamento que não é produzido de dentro para fora. Portanto, Paulo deseja nos mostrar que uma vez que nós morremos com Cristo, uma vez que houve a morte, não da lei, mas daqueles que não cumpriam a lei, um novo relacionamento se formou. Uma nova vida se formou, uma nova maneira de viver se estabeleceu. A lei, de fato, por si mesma, só poderia maquiar. A lei sozinha não tem poder de transformar indivíduos. Vocês sabem disso. Afinal de contas, perceba bem, se a lei pudesse mudar corações, era muito simples. A cada cidadão brasileiro, poderíamos entregar um exemplar da Constituição brasileira, e uma vez em posse dessa Constituição, ele estaria apto para cumpri-la completamente. Correto? Claro que não. A lei não resolve. A lei sozinha não pode produzir bom comportamento. Ela pode maquiar. Ela pode enganar. E essa é a verdade. A verdade nua e crua, diante dos nossos olhos, pela Escritura Sagrada, meus irmãos, é que muitas e muitas vezes nós nos enganamos. Muitas e muitas vezes nós nos colocamos como se fôssemos cumpridores da lei, arrogantes, orgulhosos, como se nós pudéssemos expressar algum tipo de comportamento perfeito aos homens. Isso precisa ser confrontado pelo fato
de que a lei não pode produzir bom comportamento. A lei não pode produzir frutos para a vida. A lei não pode produzir salvação. É necessário que um novo marido nos tome pela mão, mas para isso morremos, diz Paulo. Morremos com ele. E como eu expliquei para as crianças, essa morte se dá exatamente porque ele, Jesus, cumpriu a lei perfeitamente. Foi Jesus que fez isso de modo perfeito, completo. E no cumprimento de Jesus, da lei, nós temos a nossa própria redenção. A lei que nos pesava, portanto, para a condenação, agora vai se mostrar não mais para a morte, mas para a vida. Por quê? Porque uma vez que não estamos mais sujeitos àquela condenação, estamos sujeitos a Cristo pelo seu Espírito Santo, vivemos de uma nova maneira. Ele diz, devemos servir de uma nova maneira. O serviço aqui, perceba, tem a ver com culto. E é o que ele está tratando a hora toda, desde o capítulo 6. Esse serviço com os membros, esse servir com a vida, envolve a nossa completa e integral redenção e entrega para Deus. Aquele que nos redimiu completamente, deseja que nós sirvamos a Ele totalmente, completamente, em todas as áreas da nossa vida. Daí, portanto, os frutos. E aqui nós precisamos aprender que o bom agricultor, Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele vai lá na raiz. E o que ele faz, diferente do que um bom marido comprando maçãs na feira para sua esposa poderia fazer, é mudar a raiz daquela árvore. Ele transforma a raiz daquela árvore, uma raiz infrutífera, para agora uma raiz frutífera, que traz vida para todo o corpo. Porque agora, pela ação do Espírito Santo, não, portanto, apenas com uma ordem da lei, nós podemos ter vida. A lei de Cristo é vida. É vida para que possamos servi-lo em toda a vida. O cristão cumpre a lei em Cristo para viver nele, obedecendo a sua lei. Esse cumprimento que deu-se em Cristo, em nosso lugar, em nosso favor, nos torna, portanto, obedientes. E agora vivendo esse novo relacionamento, não mais um relacionamento infrutífero, um relacionamento abusivo, mas um relacionamento que traz frutos reais, santos, para a glória de Deus. Amados irmãos, não nos enganemos. Como bem sabem vocês, nós podemos maquiar as coisas. É fácil chegar aqui hoje, arrumadinho, cheirosinho, levantar as mãos, cantar, fechar os olhinhos. Meus irmãos, isso é fácil e qualquer pessoa pode fazer. Para ser mais exato, se você for num show ali no Classic Hall, como é o nome do negócio lá? Classic Hall. É que lá já foi Chevrolet Hall, né? Desculpa minha ignorância sobre os shows. Lá no Classic Hall, pode ir lá. Talvez as pessoas façam até melhor que você, viu? Reverendo Gustavo pregando hoje pela manhã, falando sobre torcida. Se fôssemos comparar, de fato, a torcida que as pessoas fazem para o seu clube de futebol preferido e a torcida que devemos ter
de fato por Jesus Cristo, em oração, em clamor a Ele, como nós bem ouvimos hoje pela manhã, nós poderíamos de fato observar que os gentios, ou melhor, que os pagãos, que os pecadores fazem até melhor que a gente, não é mesmo? Eles conseguem enganar melhor. A gente engana mal. É por isso que não adianta querer enganar. Não adianta você querer vir hoje e achar que você pode maquiar a árvore, colocando maçãs para enganar com o seu bom comportamento. Deus conhece o teu coração. Deus sabe da sua vida. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe e conhece muito bem a raiz da sua árvore e os frutos que ela tem dado. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que o mesmo que aconteceu há 2000 anos atrás continua sendo verdade hoje. Porque o mesmo Cristo que verdadeiramente morreu a morte daqueles que creem nele, morre a morte daqueles que creem nele hoje. Essa realidade cósmica é real para você hoje, se você crê. Se você se entregar ao Senhor, se você de fato com seus lábios, dentro do seu coração, clamar, reconhecer e dizer de fato a quem você serve, quem é o seu marido, quem é o seu cônjuge. Mas para que você contraia essas novas núpcias, é necessário que abandone as antigas. O apóstolo Paulo, a partir de então, no capítulo 7, agora a partir do versículo 7 e em sequência, o capítulo 8 em diante, nos mostrará que de fato há um contraste muito grande entre o velho homem, o velho comportamento e o novo homem em Cristo. Essa realidade produzida por Cristo. Veja, a morte que Paulo nos fala não é produzida por nós, mas é a morte produzida pelo Espírito Santo de Deus, para que nós, por Cristo, sejamos transformados. Essa noite é a noite para que possamos refletir essa realidade. Quem é o seu marido? Você continua buscando, lutando, se auto-enganando numa tentativa tola de se mostrar melhor, de se mostrar bom, de dizer que você é que faz, que você é que acontece. Ou se humilhar hoje diante de Deus, para que morrendo nele, por Cristo, possamos reconhecer que é tudo pela graça, que é tudo pela ação da bondade de Deus. Mais uma vez o Senhor nos chama a considerar a sua bondade, a sua fidelidade. Nós somos infiéis, Ele é fiel. Nós somos maus, Ele é bom. Nós somos quebradores da lei, Ele cumpriu a lei perfeita, ou perfeitamente. Morrer em Cristo, portanto, meus amados irmãos, é nova vida. Morrer em Cristo, meus irmãos, são novos comportamentos.
mas de fato produzidos por uma relação nova com Cristo. É crer em Cristo, crer na sua obra maravilhosa, perfeita para a salvação. Quem é o seu marido? O seu orgulho tolo, legalista, que só leva à morte? Ou Cristo da graça? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que confronta o nosso coração, que vai, ó Deus, ao encontro, ou de encontro a nós, para quebrar-nos, para que possamos, ó Deus, perceber que não somos nada sem ti, que os nossos melhores comportamentos, que a nossa justiça é trapo diante de ti, Senhor, diante da tua justiça santa. Que tentar parecer bonzinho, que tentar, ó Deus, cumprir a lei é tolice. Viver por mérito, viver tentando ser o melhor, não dá, porque nós não somos os melhores. O Senhor é o melhor. O teu Filho Jesus é o melhor. E é o melhor para a nossa vida. Portanto, Senhor, mata-nos. Mata a nossa alma perversa. Dá-nos um novo coração. Dá-nos, ó Deus, uma mente renovada para te servir, para glorificar o teu nome, para viver, Senhor, segundo a tua vontade, não para a nossa glória, mas somente para a tua glória, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nós te clamamos. Em Jesus. Amém.